relação ao mercado de trabalho, no nosso dia a dia, o que a gente percebe é que existe uma certa sobrecarga da equipe de infectologia dentro do ambiente hospitalar, principalmente ligada ao fator de confusão em relação ao infectologista, que atua especificamente na redução de infecção ali, enquanto que dos pareceres relacionados à infectologia geral, envolvendo outros tipos de patologias, como, por exemplo, de pessoas que vivem com HIV e AIDS. Como é que vocês enxergam o infectologista dentro desse mercado de trabalho e como a gente vê a necessidade de se ter uma ampliação do serviço de infectologia? Eu vou falar muito bem da questão do controle da infecção. Vou deixar essa parte mais da infectologia geral para Rafael por causa da experiência dele. Sobre o controle de infecções, por que a Anvisa monitora tanto as infecções relacionadas à assistência na saúde? Porque infecção relacionada à assistência à saúde é falha na assistência, é falha na qualidade do serviço prestado ao paciente. Um evento adverso, né? É um evento adverso. E que muitas vezes não é tratado como evento adverso, né? Exatamente. E isso daí dá uma repercussão muito negativa financeira para a instituição e também de qualidade de vida para o paciente. É um duplo prejuízo. E tem que ser encarado com isso. A ausência da figura do infectologista manejando essa situação tem efeitos desastrosos tanto para a instituição quanto para a qualidade de vida do paciente. Eu lembro que a gente falando anteriormente, você falou que um programa de gerenciamento de antimicrobiano em específico do Meropenem em uma única instituição durante um ano economizou R$ 700 mil. Isso é um valor que está muito acima do valor de contratar uma equipe de infectologista ampla para uma instituição. E isso a gente está falando só de um único antimicrobiano. Só para você ter ideia, a Anvisa estima que entre cada infecção relacionada à assistência à saúde gere um custo em torno de 9 mil a 15 mil, podendo chegar até 25 mil dólares por paciente de maneira global. Imagina isso durante um ano. É algo sem precedentes, né? Eu também acredito o seguinte, a nossa formação acadêmica, a gente também não é apresentada a especialidade de uma maneira efetiva, como é a realidade da especialidade, né? A gente vive hoje um boom, né, aumento de colegas especialistas, muito em razão do controle pandemia e pós-pandemia, né? Então ficou mais na vitrine a especialidade. Em relação ao infectologista geral, né, também que é uma figura que muitas vezes se detém a um desmerecimento, né? Porque outras entidades clínicas acabam dando andamento a doenças infecciosas, mas é um cenário que a gente tem que observar com muito carinho, né? Porque vai gerar repercussão na assistência e na qualidade da instituição. Então, assim, diversas doenças, como ele comentou, né, pacientes que convivem com HIV, AIDS, tem um direcionamento estratégico de condutas que é muito específico da especialidade, né? E até, assim, o andamento de outras entidades clínicas que o infectologista tem que estar de lado. A gente já comentou em outras ocasiões, né, times de equipes interdisciplinares, né, no caso endocardite e osteomielite, né, na qual, se uma gestão de saúde enxergar que o especialista ele é uma figura importante no time, vai ter uma repercussão enorme em custo, economia, sustentabilidade, eficácia terapêutica, qualidade assistencial, segurança do paciente. Então, assim, eu acho que tem que reforçar, né, o time gestor que está assistindo, né, olhar esse cenário com outros olhos, né, outro olhar. A maturidade da instituição referente à especialidade. Principalmente, como já foi comentado também, né, em outro episódio, sobre a transversalidade, né, que as equipes devem se conversar, de se montar times específicos, principalmente para essas infecções que são de difícil tratamento e que necessita de participação de diversas especialidades. E dentro dessas especialidades, o infectologista sempre tem. E o que a gente observa muito é que termina que o profissional que está no controle da infecção, ele termina se estendendo para também função, né? ter essa função, e que Isso. poderia se ter, na verdade, um infectologista clínico, né, para estar acompanhando esses casos. E não é capricho, né? Isso é o plano terapêutico, é um plano de cuidado referente ao planejamento estratégico do paciente, né? Então, o paciente entrou com um plano de cuidado, ele tem que ser, né, o ideal, como o João Paulo falou, né, ser monitorado, né, e conduzido da maneira mais plena possível, tentando evitar infecções relacionadas à assistência, né, que são eventos adversos que podem ter potencial gravidade, né, para o indivíduo, para a instituição, para os participantes desse processo. E vamos falar em três correntes, a importância do infectologista. Sustentabilidade. Você vai gastar menos insumos, eu digo, de proteção individual ou até farmacêuticos ou até antimicrobianos. Do ponto de vista do gestor, vai ter uma economia de dinheiro muito grande. E do ponto de vista do paciente, esse daqui vai para casa melhor do que quando ele entrou no hospital. E isso daí é a qualidade de assistência e segurança do paciente. Principalmente a intervenção precoce, né? Que muitas vezes, quando não tem estruturado, né, um time, né, que acompanha, o infectologista é chamado de maneira tardia. Muitas vezes, com pacientes já multi-experimentados, né? Enfim, aí termina atrasando, né, a condução melhor desse E paciente. para esclarecer que o infectologista não é o ator principal, né? O ator principal é o paciente. Isso. A gente faz parte do elenco, como qualquer outra especialidade, mas sem entrar no paciente.